Quinta-feira, 5 de março de 2020, venho aqui cumprir meu compromisso com vocês, meus 367 mil inscritos, meu 1 milhão de visitantes no Neumann.com, meus seguidores no Twitter, no Instagram e no Facebook. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da notícia não ser boa, né? O PIB de 1,1% decepcionou muita gente. Eu me preparei para dizer que eu não esperava que fosse muito maior do que isso. Por quê? Porque há 3 fatores que o meu amigo Celso Ming, colunista da economia do jornal O Estado de São Paulo, abordou hoje na sua coluna, né? Na página 2 do Caderno de Economia. O que é que ele apontou nisso? Olha, o ano de 2019 foi um ano terrível para o Brasil e não tem nada a ver com a política econômica liberal de Paulo Guedes e do Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. O que tem a ver com o seguinte, a crise na Argentina. A Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil. A crise na Argentina nos afeta diretamente. A crise da Argentina, segundo o Celso, é consequência da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Nós não temos nada com isso. Isso é um problema do Trump e do Beijing lá, do chinês. Agora, nós somos atingidos. E por fim, uma coisa que tem a ver com o nosso estado ruim, né? Que são as tragédias de Mariana e Brumadinho nas represas de rejeitos minerais da Vale, que é uma empresa que era estatal e que foi privatizada e que é uma forte componente do nosso balanço comercial positivo, com os seus minérios extrativos extraídos de uma forma que prejudicou a natureza, conforme nós fomos obrigados a constatar. Bom, além disso, eu hoje conversei com o meu guru econômico, o empresário na área de recuperação de empresas, José Cunha, o Zeca, e ele me disse que concorda em gênero, número e grau com 2 coisas que ele leu. Ele não tinha lido o Celso, mas eu aconselhei que ele lesse. Ele me mandou uma mensagem da Janaína Pascoal, dizendo mais ou menos isso, e citando um artigo do Zé Roberto Guzzo, que diz exatamente isso. O Brasil tem a economia estagnada, não é por culpa de economia liberal, que nunca foi a economia no Brasil, ao contrário, por culpa de todos os entraves que nós temos feitos pelo Estado brasileiro, que persegue e faz agonizar o nosso pagador de impostos. Então, isso é verdade. Agora, também é verdade que o presidente Bolsonaro podia ter evitado a piada de mau gosto de colocar o Marvel, não sei das quantas, vulgo carioca, para ir vestindo, interpretando o seu papel com faixa e tudo, fazer gracinha com o PIB. O problema todo é o seguinte, o PIB pode ser consequência de problemas que não são nossos, mas causam problemas o PIB causa problemas para nós. Temos aí 12 milhões de desempregados, uma economia estagnada, que não retoma como se deveria ter retomado, e isso não pode ser motivo de piada. Agora, o pior de tudo é que a piada não tem graça. Distribuir banana para repórter não tem a menor graça. O tal do humorista carioca não tem graça. E essa piada que o Bolsonaro usou para se deixar substituir por ele, não tem graça nenhuma. Agora, esse episódio do PIB me fez conversar com o Zeca a respeito de outro assunto, que é o conflito dos vetos do presidente aos anseios das organizações criminosas partidárias de botar a mão em bilhões de reais do orçamento, sem fiscalização, distribuindo verbas de emendas parlamentares para governadores e prefeitos que não serão fiscalizados por ninguém, nem pelo governo, nem pela justiça, por ninguém. Pois é, o que é que acontece? Mandaram essa lei infame, né, dando poder ao senhor Domingos Neto, um obscuro deputado do PSD do Ceará, para dar todo o dinheiro que os partidos queriam, somando ao fundo partidário, somando ao fundo eleitoral.
E aí o Bolsonaro vetou. E aí o Rodrigo Maia, lá da Espanha, e o Davi Alcolumbre, em Amapá, bolaram toda uma tramóia para que se convencesse o Bolsonaro de que o melhor que ele tinha que fazer era fazer um acordo com eles, um cambalacho. A queda de braço virou um cambalacho. Isso ficou muito evidente, porque é muito claro, qualquer cidadão brasileiro que já fez um negócio na vida, sabe que quando ele vai negociar, vai comprar um carro ou vai vender um carro, ele sempre faz uma oferta maior para que se recue para um ponto em que ele deseja. Foi o que os deputados fizeram. Falaram em 46 bilhões, depois em 31 bilhões e chegaram em 15. Na verdade, ficaram com 19, que é o rachucho mais esquisito que eu vi. Os deputados ficaram com 19 para dar para os seus amigos governadores e prefeitos, e os ministérios do Bolsonaro com 13, 14. Quer dizer, que metade é essa de quê? Não é verdade? Outra coisa, por que é que não enfrentou? Por que é que o Bolsonaro não enfrentou? Que levem o número necessário e que façam o combate ao veto. Se conseguirem derrubar o veto, o que é que se consegue? Conseguiram derrubar o veto, ficaram com o dinheiro todo e o Bolsonaro tem um grande discurso para fazer, uma grande narrativa, para fazer uma grande manifestação de rua no dia 15. Ao contrário disso, o senhor líder do Senado no governo, que finge ser líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, o senhor Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, que já foi chefe da Casa Civil, que elegeu numa eleição fraudulenta Davi Alcolumbre e que ajudou a eleger com a composição com o PCdoB o senhor Rodrigo Maia, bom, convenceram o Bolsonaro a topar esse acordo. Esse acordo é um acordo em que eles ficam com 19 bilhões, não é com dinheiro. Olha, eu lembro aqui para vocês que eu falei daquela loteria espetacular de 200 milhões. É 95 vezes menos, né? Ou é 950? Eu nem sei essa conta, é um negócio tão absurdo que eu nem sei vezes. O que eu sei é que os 200 milhões são troco de igreja comparado com os 19 bilhões que os deputados abiscoitaram em poder do senhor Domingos Neto. Então é o seguinte, sabe qual foi a imagem que me ocorreu? É o seguinte, o governo foi sequestrado pela Câmara e pelo Senado, pagou o resgate e não recebeu o produto. Porque se tivesse, olha, eu dou os 19 bilhões para vocês, mas vocês vão fazer a reforma tributária, a reforma do Estado e a reforma, sobretudo, a reforma administrativa. Nada! Eles receberam o resgate e não devolveram o refém, né? É isso que aconteceu. Pois é, mas hoje nós temos também que lembrar que não é só isso. O noticiário não é só Brasília, tem o Rio. Astério Pereira dos Santos, que foi secretário nacional de Justiça no governo Michel Temer, foi preso hoje em casa, no Leblon, na Operação Titereiro, mais uma etapa da Lava Jato no Rio. Ele mais 7. Astério também foi secretário de Administração Penitenciária do Rio. Há suspeitas de que recebeu propina, lavagem de dinheiro para ajudar a fuga do famoso Rei Arthur, o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, dono dos maiores contratos com o Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral, recordista absoluto em anos de prisão, né, de pena marcada pela roubalheira das coisas lá no Rio de Janeiro, né? Pois então, o esquema também beneficiaria integrantes do Tribunal de Contas do Rio. Ou seja, esses esquemas do Rio sempre envolvem também a justiça. Mas a Isabel vai até ficar assustada, porque ela não está sabendo dessa gravíssima notícia que eu reservei para dar no fim do meu comentário, que é a seguinte. Eu acabo de ler, e eu queria que todos os jornais parassem as máquinas para que essa notícia fosse dada, que aos prantos, o deputado federal Túlio Gadelha desistiu de sua candidatura à Prefeitura do Recife pelo PDT, o partido do Ciro Gomes e do Carlos Lupe. Aos prantos, mas não foi só por isso. Quer dizer, foi também porque lhe negaram um prêmio de consolação, que seria a liderança da minoria
na Câmara dos Deputados. O deputado Túlio Gadelha, que também é conhecido como o namorado de Fátima Bernardes, ao tomar essa atitude dramática, né, praticamente uma roleta russa com 6 balas no revólver, ele provocou uma comoção nacional. Né? Vocês sabem que o Brasil inteiro está parado esperando pela candidatura dele a prefeito do Recife. Né? Olha, eu estou fazendo piada, tá? Tanto estou fazendo piada que eu vou encerrar hoje com a melhor piada que eu já ouvi na minha vida em matéria de política. E que tem a ver com essa história do Túlio Gadelha e da coitada da Fátima Bernardes, que assim perde a oportunidade de ser a mulher do líder da minoria, ou então a primeira-dama do Recife. Né? É a história do roceiro cearense que conseguiu, foi a Fortaleza, foi à Embaixada Americana e conseguiu que o então presidente John Kennedy, presidente democrata John Kennedy, apadrinhasse o rebento, primeiro filho, né, o rebento do seu casamento. O John Kennedy achou simpático aquilo e apadrinhou. Então, um dia, esse roceiro estava roçando quando ouviu no rádio de pilha que ele sempre tinha a notícia de que o John Kennedy tinha sido assassinado. Largou a enxada, correu para casa e disse: mulher, pelo amor de Deus, aconteceu uma tragédia terrível na nossa família. A mulher disse: o que houve? Mataram o compadre John Kennedy. Aí a mulher disse: ai, meu Deus, só imagino como está sofrendo a comadre Jaqueline. Pois é, como deve estar sofrendo a Fátima Bernardes, que perdeu essa chance de ser, além de dono de um programa na TV Globo, primeira dama do Recife e líder, mulher do líder da minoria, que quase não existe na Câmara dos Deputados. Direto ao assunto, em Té e só a verdade nos salvará.